Bom, pessoal, mais uma planilha. Uma boa parte das indústrias de qualquer ramo de atividade, não importa qual seja, tem uma certa dificuldade em medir o desempenho da produção, a ociosidade de máquinas e de colaboradores. E isso serve para qualquer tipo de empresa. Essa planilha ela foi desenvolvida para uma indústria de comunicação visual, mas serve para qualquer outra. Eu já utilizo em outras empresas, mas esse exemplo é para uma empresa de comunicação visual. Tanto que aqui você pode ver que ela tem metro quadrado, tá? Mas pode ser utilizada aqui para quantidade de peças, de quilos, toneladas, barril, caixas, vasilhames, latas, bobinas, qualquer tipo de produto químico, né? De qualquer ramo de atividade, na verdade. Basta que você faça a adaptação, que é muito simples, de acordo com o seu ramo de atividade. Nesse caso aqui eu deixei a planilha preparada para 8 máquinas, ok? Caso você tenha mais, é muito simples, você vai copiar e colar, né? Para colocar aí quantas máquinas você tiver no seu parque industrial. No demais você dá uma paradinha, dá um pause e vê os recursos que aqui se encontram, né? Aqui na parte de menu nós temos, como as demais planilhas que eu produzo, nós temos aqui a parte de relatórios e gráficos do ano, a parte de inserção de dados e a parte de relatórios e gráficos gerenciais mensais, ok? Então nós vamos aqui para a parte de inserção de dados, que é para você poder ter uma ideia melhor do que a planilha pode te oferecer. Bom, eu tenho aqui todos os meses do ano, né, de janeiro a dezembro, ok? E aqui o desempenho da máquina que você vai controlar. Eu tenho aqui a máquina 1. A máquina 1, o ano dela é 2011, a capacidade dela é de 100 metros por hora, ou seja, 700 por dia. Se você tem uma máquina de envasamento, então você vai colocar aqui o ano da máquina, o número dela, a capacidade por hora, né, e a capacidade diária, tá? Para que você tenha condições de medir isso daqui. É um indicador, é uma métrica que você tem por máquina, ok? Então você coloca aqui a produção em metros quadrados, né? E você vai comparar a meta com o que foi produzido, tá? Aqui nesse caso a tinta consumida pela meta e a quantidade utilizada, que pode ser qualquer outra coisa aqui em vez de tinta, tá? Você vai ter que adequar ao seu ramo de atividade. Para isso basta você vir aqui e tirar o que é tinta e colocar qualquer outra coisa, tá? Fica a seu absoluto critério aí o que você vai querer medir aqui. Você pode notar aqui também que os dias aqui são apenas os dias úteis do mês, ok? Essa planilha se refere ao ano de 2015. A cada ano, é lógico, você vai ter que ir no calendário, né, mudar essas datas aqui, tá? Mas não aqui nessa parte de cima. Essa parte de cima, na realidade, você não pode alterar nada. Onde é que você vai mexer nisso? É aqui nessa parte de baixo, tá? Essa linha azul aqui é a que vai servir para você marcar os dias úteis do mês, ok? Aqui você vai colocar a meta. Aqui, se for peças, se for vasilhame, se for barril, qual é a meta do dia de fabricação dessa máquina, ok? É isso que você vai colocar aqui, tá? Então aqui você vai colocar a quantidade de meta diária ou a capacidade de produção que essa máquina tem, e aqui a efetivamente produzida.
Você deve ter um controle aí de ordem de fabricação ou ordem de serviço, qualquer outro nome que você dê para o seu controle de produção. Então aqui você vai, ou a pessoa encarregada de inserir os dados nessa planilha, vai ficar encarregada de colocar aqui a quantidade produzida diariamente, tá? Aqui a quantidade de matéria-prima, por exemplo, estimada, que você vai colocar aqui também, ok? Em relação à produção diária, e aqui a efetivamente realizada, tá? E aqui as horas úteis da sua produção. Normalmente, para um dia de 8 horas, eu costumo marcar 7. Por quê? Desconta aquela hora da água, de fazer um xixi no banheiro, de lavar a mão, de bater um papinho, né? Então eu costumo normalmente descontar 1 hora aqui, para que não fique uma carga pesada, né, para o teu colaborador, tá? E aqui a quantidade de horas utilizadas em razão do mapeamento de processo que você deve ter na tua empresa, correspondente à fabricação dos produtos de cada máquina que você tem, ok? Então, você colocando, alterando aqui já o mês inteiro, as datas, tá? E isso vale só aqui nessa primeira coluna. Essas demais colunas aqui já vão copiar automaticamente a coluna dessa primeira máquina, tá? Não é necessário você fazer o mesmo processo para todas, tá certo? Ela vai copiar dessa primeira parte. E aqui também você pode deixar, caso você queira, você pode deixar automático a quantidade de produção mensal, ok? Tanto de uma máquina como de outra, mas você vai ter que colocar aqui, olha, de uma segunda máquina, a quantidade de meta de produção dessa máquina por dia já é diferente dessa primeira, tá? Então você vai ter que mudar isso daí também. Os gráficos aqui já são padrão, não precisa fazer nada para isso, tá? A outra informação muito importante que você vai precisar colocar na mão é o custo hora dessa máquina. Você mesmo terá que calcular o custo da hora, levando em consideração o custo de mão de obra direta com encargos, mais a depreciação, se for o caso, tá? É o custo direto mesmo da máquina que você vai colocar aqui. Se for R$10, você vai colocar aqui R$10, ok? Isso aqui já vai te dar o valor da perda do dia, ou seja, aquilo que você deixou de ganhar, né? Além disso, o que você deixou de faturar, deixou de produzir com relação à máquina número 1, ok? O mesmo procedimento você vai fazer para as demais 8 máquinas, tá? E aqui no final, você vê que todas elas já têm os parâmetros indicadores aqui embaixo de cada uma, bem como o relatório na parte de cima, tá? Aqui você vai ter o total do mês que você tá perdendo, ok? E aqui na parte de cima, o desempenho total das máquinas, de todas as máquinas, né? Veja que aqui a parte de cima é a meta que você vai colocar, e aqui a quantidade produzida diariamente, seja ela em peça, barril, unidade, metro. Aqui você vai escolher o que você vai colocar de acordo com o seu ramo de atividade, tá certo? É muito simples essa parte de cima aqui. Na última coluna você não precisa fazer nada, tá? Aqui na parte de baixo você só vai colocar, você pode colocar aqui a média de todas as máquinas, por exemplo, e o custo da hora de mão de obra, tá? Para você ter esses valores aqui. A mesma coisa vai servir para todos os demais meses, são todas iguais, tá? Não tem diferença nenhuma. É uma planilha muito simples de ser utilizada
mas que vai te dar resultados excelentes com referência à tua capacidade de produção, a capacidade das horas de máquina que você tem, ok? Bem como aquilo que foi produzido e a ociosidade da máquina, da mão de obra e o valor que isso representou na sua empresa durante o mês todo, ok? Ela é baseada, conforme eu já falei, para 8 máquinas, mas você pode inserir aqui quantas máquinas você desejar, certo? Aqui em relatório mensal, você tem aqui todos os meses do ano, tá? Aqui a medição que foi realizada e aqui os gráficos que você vai ter para poder gerenciar melhor a tua produção. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, a perda do ano foi 39 mil, tá? Pode não parecer muito, mas representa bastante, não só em termos de horas, né? São 4.607 horas no ano que deixaram de ser trabalhadas. Isso daí você pode mensurar a quantidade que você deixou de produzir. Nesse caso aqui, de metros, né? Foi 494 mil metros de banner que deixou de metros quadrados que deixaram de ser produzidos. Isso daqui multiplicado por R$50 o metro, você tem uma ideia do faturamento que você deixou de ter em relação a essa quantidade de metros não produzidos, ok? Então a planilha ela é muito simples de ser manuseada, não é necessário excelência em expert, né, em Excel, não precisa ser um expert para poder preencher isso daqui, basta ter os conhecimentos básicos, né, para preencher essa parte aqui e colocar os dias úteis do mês aqui na parte de cima, tá certo? Qualquer dúvida eu fico à disposição para poder, inclusive se você quiser que a gente faça esse trabalho de inserção de mais máquinas, você me avisa, né, me contata, a gente combina um honorário aí, eu faço para você, ok? Para deixar tudo pronto, inclusive dentro do ramo de atividade que você tem aí na sua empresa, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande e fraternal abraço.